Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia, 10/10 de 2025. E hoje nossa meditação desse dia na página Home foi em Jeremias 2, o verso 21, e também Romanos, capítulo de número 11 e o verso de número 2, que diz assim, Jeremias 2:21, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha? E Romanos nos diz assim, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, nós vamos ler o segundo versículo para entendermos melhor. Mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei e buscam minha alma. Mas a resposta divina foi, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Nós vamos ler hoje aqui, dando sequência ao que estamos meditando a respeito da sincronia de Deus e os milagres serem imediatos para aquele que está em disposição imediata diante de Deus, em ação ativa diante de Deus e aquele que reage dentro da vontade de Deus, as coisas acontecem. Mas quando o indivíduo não faz, não acontece, né? Deus está com todas as bênçãos prontas, mas se o indivíduo, como vimos na live anterior, não tem ação e há falta de ação dele, então não acontece as bênçãos de Deus na vida do indivíduo. Agora, e Deus é impedido pelas pessoas, então, quando ele fala para alguém fazer e alguém não faz, a coisa fica sem fazer? Não. Aí é que nós erramos, porque Deus não age por intermédio daquela pessoa que não quis fazer, mas Deus tem outro. Deus sempre vai ter alguém que vai querer se dispor a fazer a vontade dele e estar no lugar. Deus nunca fica sem servos para trabalhar a ele. Ele é o rei soberano de todo o universo. Ninguém fica sem prestar a Deus o serviço que o soberano precisa. Então, se um não faz, quem perde é o indivíduo que deixou de ter a ação. E Deus coloca outro no lugar com a atitude que precisa. Por quê? Porque o plano de Deus de fazer vai acontecer. O que Deus quer fazer, Deus sempre cumpre. Agora, quem perde somos nós que não tomamos a ação. Se Deus não tivesse, se Abraão não tivesse agido, Deus ia pôr outro no lugar e fazer de outro uma nação. E a realidade disso é tão grande. Quando Israel estava aborrecendo a Deus e a Moisés extremamente por causa da questão do deserto e por todas as questões que Israel não queria passar diante de Deus, que chegou um momento que Moisés, como líder, estava desanimado, estava cansado, já não aguentava mais, porque Israel não cumpria, não queria fazer a vontade de Deus de jeito nenhum. Deus virou para Moisés e disse, quer que eu acabe com todos e faça de você, Moisés, uma nova e grande nação? Posso fazer de você uma nova nação e a coisa vai acontecer com você e esse povo vai ser julgado e pronto. Não quer cumprir, não quer fazer, não quer agir, não quer ter ação. Então, Moisés, eu faço de você uma nova nação. E é isso que Deus faz. Deus nunca é impedido pela má vontade do ser humano. Se o ser humano não quer agir, tem problema não, tem outros para obedecer a Deus, que Deus é rei soberano, ele tem milhões, bilhões de fontes para fazer o que ele quer. Agora, nós é que saímos perdendo quando a gente não cumpre a vontade de Deus. Então Elias, um exemplo aqui, ele diz para Deus no momento que ele queria enfrentar os profetas de Baal e tudo, ele disse, Senhor, o povo de Israel perdeu a fé de uma forma que mataram os teus profetas. Só eu fiquei, destruíram altares e ainda buscam a minha alma. Deus respondeu para ele, você está enganado, Elias, não é só você. Eu reservei para mim, veja, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Veja que Deus nunca está sozinho na terra. Deus nunca tem um só no planeta Terra. Deus tem reservado para ele soldados e guerreiros valentes. Vão se manifestar na hora dele, nós não sabemos por onde, mas Deus manifesta. Agora, a coisa que ele quer fazer, a obra que ele quer fazer, nunca vai ficar sem completar.
Não adianta perseguir um e outro, parece que a coisa venceu, conseguimos vencer. Imagina, o braço de Deus tem no mínimo, a mínima reserva dele é de 7.000. Para um, tem reserva de 7.000, tá? Então, para um que Deus perde ou que Deus coloca em batalha, ele tem uma reserva, uma cobertura de 7.000. Você vai num jogo, por exemplo, de futebol, se um jogador acontece alguma coisa, tem reserva, né? Para ele. Pois assim, Deus tem reserva para os seus soldados, de 1 por 7.000. E aí, o que Deus quer fazer, Deus faz, né? Se a gente quer que alguém tem que fazer alguma coisa e não cumpriu, tem problema não. Deus tem no lugar dele 7.000 para representá-lo e cumprir o que Deus tem que fazer. O que a gente tem que entender é que a vontade, o braço de Deus sempre cumpre os milagres. E quando não cumpre por falta de ação de um indivíduo, Deus tem 7.000 fontes para cumprir. E o próximo versículo foi: quando Deus disse, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel, completa. Como, pois, te tornasse para mim uma planta degenerada e uma vide estranha? Ou seja, Deus sabe a semente que Ele pôs em nós para a gente cumprir aquilo que Ele quer que a gente faz, mas o que acontece? O ser humano muitas vezes não quer cumprir, não quer fazer, ele não quer agir na ação externa. E quando ele não age na ação externa, ele nega a sua própria origem com Deus. Não é com ele, não é o que ele acha que ele é. Ele nega a essência que ele tem com Deus. E quando ele nega a essência que ele tem com Deus, não serve mais. Perdeu, degenerou, virou estranho a essência dele. Por quê? Porque só o Criador sabe o que fez e sabe como fez completo, maravilhoso e precioso. O Criador sabe que fez uma semente, diz aqui, te fiz uma semente, uma raiz inteiramente fiel. Mas quando chega a hora do ser humano começar a aprender a pensar, né? 3, 4 aninhos de idade começa a ligar o cérebro com as palavras, os pensamentos, aí quer começar a fazer a vontade dele. Quando se acha adulto, quer rejeitar aquilo que Deus o formou. Então, muitas vezes as influências externas fazem de nós, né, do ser humano, alguém que era para ter cumprido, que era para ter feito, que era para ter tomado atitude e não fez. Deixou as questões impedir, deixou as questões atrapalhar. Se foi cabeça, não foi cabeça. E aí perde as bênçãos de Deus. Só que quem perde é só o indivíduo. É só os que não cumprem a ação. Vontade, o plano de Deus continua o mesmo, ele usa outros, ele tem os 7.000 de reserva, ele continua cumprindo tudo que ele quer, porque ninguém pede o braço forte do Senhor. Então, que nós possamos, né, entender, quando Elias teve a visão, disse, não tem mais ninguém, Senhor, do Senhor nessa terra, só tem eu, perseguem a minha alma, daqui a pouco eu vou morrer, não tem mais nada. Eu disse, não pense que eu estou fraco, não, eu tenho 7.000. Elias, eu não perco o meu plano, nem a minha vontade, nem as minhas obras. Quem sai perdendo é quem não se alia comigo. É quem realmente não quer estar ao meu lado. É quem realmente não quer cumprir a minha vontade. Esse perde, mas o plano que eu tenho continua. Que o Senhor fale melhor pelo Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Que o Senhor possa nos ajudar a cumprir a nossa parte e Ele nos conhece. Fiel é Deus que sabe a nossa realidade. Ele sabe se a gente pode ou não cumprir, Ele sabe se a gente quer ou não ter ação. Que o Senhor nos guarde e nos motive a cumprir aquilo que Ele conta conosco cada dia mais. Forte abraço e até mais.